Estudo bíblico. Gênesis 7 verso 22. Aqui está um estudo bíblico sobre Gênesis 7, 22, com base na tradução Almeida recebida. Introdução. O versículo de Gênesis 7, 22, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu, surge em um momento de clímax dramático na narrativa do dilúvio. Ele serve como um resumo sombrio e definitivo do juízo divino que varreu a terra, extinguindo a vida de todas as criaturas terrestres que não estavam protegidas dentro da arca. Este versículo é crucial para compreender a magnitude da destruição e a soberania de Deus sobre a vida e a morte, situando-se entre a descrição do fim da chuva e o período em que as águas prevaleceram sobre a terra. Ele solidifica a ideia de um juízo universal e completo, deixando apenas os preservados por Deus. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural em que Gênesis 7, 22 se insere é o de uma humanidade que se corrompeu profundamente, a ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem e decidir por um juízo purificador. O capítulo 7 detalha os preparativos e a execução do dilúvio. A instrução de Deus a Noé para levar consigo animais limpos e impuros, aves e répteis, em pares ou em septetos, demonstra um cuidado divino com a preservação da vida e a restauração futura da criação. A entrada de Noé e sua família na arca, seguida pelo fechamento da porta por Deus, Gênesis 7:16, marca o início do juízo. A descrição das fontes do abismo e das janelas do céu, Gênesis 7:11, evoca uma imagem de um desmantelamento cósmico, onde os próprios fundamentos da ordem estabelecida foram rompidos. Neste cenário de desolação e julgamento, o versículo 22 afirma a abrangência desse juízo sobre toda a vida terrestre que não estava sob o guarda-chuva da salvação providenciada por Deus. Interpretação. Do ponto de vista da teologia cristã protestante e trinitária, Gênesis 7, 22 ressalta a santidade e a justiça de Deus, que não pode tolerar o pecado. O fôlego de vida em suas narinas, Gênesis 7, 22, é uma expressão bíblica que aponta para a própria vida que Deus infundiu em suas criaturas, um dom divino. A morte de tudo o que possuía esse fôlego na terra seca simboliza a remoção do juízo divino sobre a vida que se corrompeu e se afastou de seu Criador. Este evento apocalíptico, embora terrível, é visto como um ato necessário para purificar a terra e permitir que a promessa de Deus para a humanidade e a criação pudesse continuar através de Noé e sua família. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete da seriedade do pecado e da inevitabilidade do juízo divino. Ao mesmo tempo, ele aponta para a graça salvadora de Deus, manifestada na provisão da arca, que prefigura a salvação encontrada em Jesus Cristo. Assim como Noé e sua família foram preservados por meio da obediência e da arca, os crentes são salvos pela fé em Cristo, que é a nossa arca de salvação, garantindo a vida eterna mesmo em meio a um mundo marcado pela corrupção e sob a ameaça do juízo. Referências cruzadas. Gênesis 9, 15, 16. E eu me lembrarei da minha aliança convosco, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Nem haverá mais dilúvio para destruir a terra, e estará o arco na nuvem, e eu o verei, para que me lembre da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Esta passagem, que ocorre após o dilúvio, é uma consequência direta do evento descrito em Gênesis 7. Ela demonstra a fidelidade de Deus à sua promessa de não mais destruir toda a carne com um dilúvio. O arco-íris serve como um sinal visível dessa aliança, reforçando a ideia de que, embora o juízo tenha sido completo, como em Gênesis 7, 22, a misericórdia e a preservação divina são igualmente reais e duradouras. Apocalipse 21 verso 1 e 4. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este texto do Novo Testamento ecoa o tema da destruição e renovação presente em Gênesis 7, 22. Assim como o dilúvio limpou a terra de sua corrupção, o juízo final e a criação do novo céu e da nova terra prometem uma purificação completa e definitiva. A promessa de que não haverá mais morte contrasta com a morte universal descrita em Gênesis 7, 22, mostrando o ápice da obra redentora de Deus, onde a morte, que teve seu domínio sobre a terra antiga, será finalmente vencida. Estudo bíblico. Eclesiastes 12 verso 7. Aqui está um estudo bíblico sobre Eclesiastes 12:7, com base na tradução Almeida recebida. Introdução.
Eclesiastes 12:7 encerra a vívida e poética descrição do declínio físico e da inevitabilidade da morte, apresentada no capítulo 12. Após uma série de metáforas que retratam a fragilidade do corpo humano em seus últimos dias, o escurecimento do sol e da lua, o enfraquecimento dos guardas da casa, a perda do apetite e do desejo, o versículo oferece uma conclusão direta sobre o destino do ser humano. Ele serve como um ponto culminante para a reflexão do pregador sobre a transitoriedade da vida e a sabedoria de se lembrar do Criador, especialmente em contraste com a certeza do fim que se aproxima. A passagem, portanto, não é apenas uma constatação biológica, mas um chamado à reflexão espiritual diante da realidade da mortalidade. Contexto histórico e cultural. O livro de Eclesiastes, atribuído a Salomão, o pregador, reflete uma profunda meditação sobre a vida sob o sol, com suas alegrias e sofrimentos, sucessos e fracassos. O capítulo 12, em particular, utiliza uma linguagem figurada para descrever o processo de envelhecimento e a morte. As metáforas empregadas, como as nuvens que voltam depois da chuva, verso 2, ou os guardas da casa que tremem, verso 3, remetem a uma compreensão antiga da fragilidade do corpo humano. A imagem do pó retornando à terra, verso 7, é uma referência direta à narrativa da criação em Gênesis 2:7, onde Deus forma o homem do pó da terra. A menção de que o espírito volte a Deus que o Deus sugere uma crença na origem divina e no destino final da alma ou do sopro vital. Em um contexto cultural onde a vida era frequentemente curta e marcada por doenças e dificuldades, a inevitabilidade da morte era uma realidade palpável, e a sabedoria buscava compreender o propósito e o significado dessa jornada. Interpretação teológica e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Eclesiastes 12:7 reforça a doutrina da criação e da soberania divina sobre a vida e a morte. A expressão o pó volte para a terra como era alude à nossa natureza terrena e finita, criada por Deus do pó. Isso nos lembra da nossa dependência total do Criador e da nossa mortalidade inerente. A segunda parte, e o espírito volte a Deus que o deu, é crucial. O espírito, hebraico, ruach, pode ser entendido como o sopro da vida, a essência vital que Deus infundiu no ser humano. Ao retornar a Deus, não se trata de uma aniquilação, mas de um retorno à fonte da vida. Para o crente, isso aponta para a crença na vida após a morte e no julgamento final, onde cada indivíduo prestará contas a Deus. A aplicação contemporânea para os crentes é um chamado à urgência de viver para Deus, reconhecendo a brevidade da vida e a certeza do retorno ao Criador. O versículo, em conjunto com o chamado final do livro, Eclesiastes 12:13, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos. Porque isto é todo o dever do homem, nos incentiva a viver com propósito, honrando a Deus em todos os nossos dias. Sabendo que nosso tempo é limitado e que prestaremos contas de nossas ações. Referências cruzadas. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta referência é fundamental para entender a origem da humanidade e a natureza do espírito mencionado em Eclesiastes 12:7. Assim como Deus formou Adão do pó e soprou o fôlego da vida, Eclesiastes 12:7 descreve o processo inverso na morte. O corpo retorna ao pó, e o sopro vital retorna ao seu doador. Isso reforça a ideia de que a vida é um dom de Deus e que, ao final dela, o ser humano retorna à sua origem, tanto física quanto espiritual, para prestar contas. Hebreus 9:27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo corrobora a universalidade da morte e a consequente prestação de contas a Deus. Eclesiastes 12:7 descreve o momento do retorno do Espírito a Deus, e Hebreus 9:27 explica o que acontece depois, o juízo. Juntos, esses versículos pintam um quadro completo da jornada humana, desde a criação, passando pela vida terrena, a morte, e o destino final diante do Criador. Eles enfatizam a responsabilidade individual e a importância de viver uma vida que agrade a Deus, pois um dia todos comparecerão perante Ele.